Eu vou mandar o link para você, pastora. Tá pegando bem a... Deixa eu olhar. Acho que tá. Glória a Deus, vamos lá então. Irmãos, vamos começar nossa aula. O tema, Edneia já iniciou na semana passada, Israel e a igreja. Grande é este mistério, né? Grande é o mistério. Até tem um livro aqui que eu trouxe, que se chama... Não sei se alguém aqui já leu esse livro. Mistério da Oliveira, né? Aqui ele fala muito sobre esse assunto, da conexão, né? Israel e a igreja. Mas vamos começar ali em Isaías, capítulo 51. Isaías 51. Israel e Oliveira? A partir do verso 1. Diz assim: ouvi vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Agora venha comigo em Gênesis 15. A partir do verso 1, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Eu acho tremendo esse texto de Isaías, né? 51 que nós lemos. Porque nesse texto, irmãos, o Senhor, Ele está falando com a nação, né, de Israel. E Ele fala assim: vocês que praticam a justiça, vocês que andam em retidão, olhem lá para a rocha da qual vocês foram cortados. Olhem para a caverna
da onde vocês foram tirados, né? E aí ele diz: quem são esses? Abraão e Sara. E eu começo falando desses dois personagens porque o apóstolo Paulo, depois no Novo Testamento, né, na Nova Aliança, ele vai falar que os filhos de Abraão são aqueles que caminham na mesma fé, segundo a mesma fé, o mesmo tipo de fé que foi encontrada também em Abraão. Certo? Ok. Então, quando nós estamos falando sobre a conexão de Israel com a igreja, nós temos aqui a mesma figura de origem, a mesma figura de início, que remonta a este homem, Abraão. Ok? Enquanto eu estava preparando a mensagem, recebendo isso, eu tinha como uma visão, né? Onde eu via no meu espírito, algo me conectou com Abraão no meu espírito e eu comecei a perceber algumas características desse homem. E essas características são as características, daqui a pouco eu vou entrar mais, né, nos textos de Paulo ali, da conexão Israel com a igreja e tal, mas eu quero começar por aqui primeiro. Eu via que no espírito de Abraão tem algumas características que são as características que toda a igreja precisa ter. Ok? E aí me vinha algumas coisas. A primeira delas, né, é o que Paulo fala, a fé, certo? A fé. Porque Abraão não podia ter filhos. E Abraão, então, estava falando com o Senhor em Gênesis 15, dizendo: Deus, eu não posso ter filhos. E o meu servidor, aqui Eliezer, é quem vai receber a minha herança. Mas aí o Senhor vem e diz: não, aleluia, não é esse que vai receber a sua herança. Quem aqui quer a herança de Abraão? Né? Ele é nosso pai. Nós temos direito à herança de Abraão. Sara é a nossa mãe. Nós temos direito à herança de Sara. Inclusive tem um texto no Novo Testamento que fala a respeito das filhas de Sara. Né? Quando Pedro fala sobre isso, o apóstolo Pedro fala para as mulheres não se adornarem com coisas muito caras, algo assim, as palavras ali do texto, porém que se adornem por dentro com mansidão. Que se adornem por dentro com virtude, paciência, algo assim. Depois a gente até pode verificar certinho o versículo. Até depois, se alguém quiser procurar depois esse versículo, aí se me traz. Mas aí o Pedro fala assim: assim vocês serão filhas de Sara. Ok? Então, irmãos, nós temos uma identidade aqui que remonta lá nesses personagens. Agora, Abraão, então, ele carregava algumas características. A fé é uma delas. E por isso ele falava com Deus: Deus, eu não tenho filhos. Mas quando o Senhor então pega Abraão, diz que o Senhor tira Abraão da tenda, leva Abraão para fora, né, no céu de noite. E aí ele fala aquele famoso texto, né? Que ele fala assim para Abraão: olha para as estrelas do céu. Se você pode contar a vastidão das estrelas do céu. E aí o Senhor diz para Abraão: dessa forma será não sei se são meus olhos que estão embaçados ou não, mas é como se eu estivesse já vendo uma nuvem aqui. Ou é minha visão que está embaçada aqui, mas eu estou com a impressão de uma nuvem no local um pouco. Se mais alguém tiver essa impressão, aí vai confirmar que não estou precisando de óculos. Aleluia. E aí o Senhor fala com Abraão: se você puder contar da mesma forma que não se pode contar
as estrelas do céu, da mesma forma será a sua descendência. E o texto vai falar que então, nesse momento, porque a fé vem por onde? Por ouvir a palavra. Na hora que Abraão ouve a palavra do Eterno, ele crê. Ele crê no quê? Ele crê na palavra de Deus. E no momento que ele crê na palavra de Deus, a palavra diz que isso foi creditado. É como se Abraão tivesse uma conta bancária e Deus depositou na conta de Abraão. E diz o texto que a fé de Abraão foi creditada para a justiça. Ok? Então você quer ser rico? Primeira coisa, tenha a fé de Abraão. Porque a fé de Abraão será creditada na sua conta para a justiça. Isso vale mais do que todo o cumprimento dos rituais, do que todo o cumprimento da lei, não é? Exatamente nós sermos, segundo a fé, a mesma fé que teve Abraão, porque Paulo depois confronta os judeus, dizendo que eles faziam os rituais, dizendo que eles obedeciam muitos mandamentos, mas não tinham a fé que Abraão teve. Entende? Ok. Mas enquanto eu estava à tarde em casa, me vinha essa conexão com a figura de Abraão, e eu percebia a mente dele. É como se eu visse a mente de Abraão. Enquanto eu estava ali com o Senhor, eu vi a mente de Abraão, e a mente dele estava cheia de estrelas. Cheia de estrelas. E o que era isso? Deus me mostrava que ele era um cara que carregava os sonhos. Ele era um cara incrível, ele era fantástico, Abraão. Ele era um homem que, apesar da idade, a mente dele estava borbulhando de promessas, de sonhos, de desejos diante de Deus, de visão. Ele era um profeta. Outra coisa. Você vai encontrar em Abraão as características apostólicas e as características proféticas dele. Você vai ver que Abraão, ele é o pioneiro da fé, ele é como um apóstolo, ele é o que inicia uma nação, ele é o pai. O apostólico tem muito a ver com a paternidade. Abraão é o pai. Abraão carrega o apostólico dentro dele. Ele foi abençoado por Melquisedeque, mas ele carregava as promessas. Ele era como um pai que iria gerar muitas nações. Então, o apostólico, o pioneirismo, o abrir caminhos, o estabelecer algo novo estava sobre esse homem. Ele inicia uma nação. Ele inicia Israel, o apostólico. Mas você vai ver também que ele era um profeta. Porque em Gênesis, quando um dos reis, toma a esposa dele, o Senhor aparece em sonhos e fala assim: peça que ele ore por você, porque ele é profeta. E o Senhor diz que ele era um profeta. Acho que se bobear, ele é a primeira pessoa nas Escrituras que é chamada de profeta. Apesar de que Enoque também era um profeta, mas ele só vai ser citado como alguém que profetiza lá em Judas, No livro de Judas fala que Enoque profetizou. Enoque era um profeta, mas a primeira pessoa nas Escrituras chamada de profeta foi Abraão. Então eu vejo que estamos indo lá na origem, irmãos, para entender o nosso final. Isaías fala: olhem para a rocha da onde vocês foram cortados, porque é a mesma rocha da qual você é feito. Você é feito do mesmo material. Você é feito da mesma constituição. Você tem o mesmo DNA espiritual. Qual o DNA espiritual? Apostólico e profético. Não é? Apostólico e profético. Abraão era tanto um leão quanto uma águia. Vamos lá. Vocês estão alinhados, irmãos? Vocês estão alinhados. Aqui está tranquilo para ministrar. Eu só estou confirmando. Eu só estou confirmando que vocês já sabem. E esse homem, então, Abraão, ele era um homem apostólico, um homem profético,
Depois Paulo vai falar o seguinte, que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra angular, né, é o Senhor Jesus Cristo, certo? Então é como se a mesma fundação já se encontrava de certa forma em Abraão. E o Senhor ele vai construindo algo. Deus falou para Abraão em Gênesis 18, quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor fala para os anjos: ocultarei eu alguma coisa de Abraão, sendo ele meu amigo, que ordenará a sua casa em juízo e em justiça? Então, veja bem, Deus sabia que Abraão ordenaria a casa dele em juízo e em justiça, ou em retidão e em justiça. E por causa disso, Deus diz: eu não vou esconder nada de Abraão, eu vou revelar os meus segredos a Abraão. E isso me lembra Amós, né? Que o Senhor diz: não farei coisa alguma sem antes comunicar aos meus servos, aos profetas. Então é como se o coração de Abraão tinha o caráter, o coração de Abraão tinha o fundamento adequado para ser confiável, para que o Senhor pudesse edificar algo na vida dele. E cada um de nós somos como essas mesmas pedras, precisamos nos tornar exatamente dessa forma, confiáveis, que ordenamos a nossa vida, que ordenamos a nossa casa em justiça e em juízo. Amém? Amém. Assim seremos confiáveis para edificarmos a igreja segundo o padrão correto. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Você pode abrir em Jeremias 31? Deixa aberto em Jeremias 31. Vamos ver, irmãos, se vocês gravaram as características de Abraão que eu falei. Quais são elas? Vamos lá. Fé. Fé, apostólico e profético. Apostólico, profético. E eu falei também dos sonhos. Confiável, isso. Então, irmãos, eu creio que para vocês, né, essas quatro, vamos dizer assim, fé, carregar os sonhos de Deus, ser apostólico e profético, essas são as características que o Senhor está trazendo para nós como igreja do Senhor, amém? E aí, quando eu estava ali meditando nisso, me veio como se a coroa. Abraão recebeu uma coroa. Você pode ver em Gênesis 23 que quando ele chega naquela terra, aqui o nome da terra, na terra dos filhos de Et, né? Hebron, perto de Hebron, em Hebron. Ali habitavam os filhos de Et, em Hebron. Nesse momento, em Gênesis 23 está isso, nesse momento morreu Sara morre. E quando Sara morre, Abraão procura uma caverna de Macpela, acho que se chamou.
E Abraão procura uma caverna porque ele queria enterrar o corpo de Sara. E ele começa a falar com o povo daquela terra. Olha, eu preciso de um lugar para enterrar, né, a minha morta. Eles acham que falavam no texto bíblico, acho que ele fala assim, a minha morta. E Abraão, ele conversa com o povo da terra. E no versículo 6, o povo da terra responde assim. E lhes falou dizendo... aqui ele pedindo primeiro. Agora a resposta... Quer ver? Deixa eu só achar o versículo. Não estou achando aqui o versículo, mas eles respondem: você é como um príncipe de Deus. Aqui, o 6. É o 6 mesmo. Aí eles disseram para Abraão assim: ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Príncipe de Deus entre nós. Aí eles falam: sepulte, né? Numa de nossas melhores sepulturas. E é interessante que esse momento aqui é exatamente o momento que Abraão compra a terra de Israel. Foi nesse momento que ele fala assim: não, eu não vou aceitar, eu vou pagar por esse local. Só que isso foi muito importante no mundo espiritual, porque no mundo espiritual foi aqui que Abraão tomou o direito legal da terra de Israel, porque ele comprou. É como se Deus já tinha entregado para ele a promessa daquele território. Ele já carregava a promessa de que aquele território era dele. Não só a promessa, mas assim, espiritualmente já era dele. Deus já tinha entregado aquela terra para ele. A terra de Israel já era dele no espírito. Mas aqui em Gênesis 23, quando Abraão compra aquele terreno para enterrar Sara, ele comprou a propriedade da terra. Então aqui é como se Abraão não tem mais só autoridade nos céus da região, mas ele começa a estabelecer o domínio já na terra. Israel. Ele comprou a terra. Depois aí o Senhor vem e fala assim: vocês vão ficar cativos 400 anos. Mas depois eu vou trazer vocês de volta e vocês vão tomar essa terra. Mas a terra ele já tinha comprado. Mas Abraão, o texto diz, eles dizem: você é um príncipe de Deus. Você é um príncipe de Deus. E essa é uma quinta, característica. Nós, como descendência de Abraão, somos os príncipes e as princesas de Deus. Nós fazemos parte da realeza espiritual, certo? Autoridade, dignidade está sobre nós. Amém? Amém. Então vamos lá em Jeremias 31. Qual que oração? 6:30. 6:30. Deixa eu ver no Jeremias 31. Vamos lá. O que aconteceu, irmãos? O povo de Israel se desenvolve, a nação de Israel se desenvolve, e da linhagem, e da nação de Israel, então, vem o Messias Yeshua, e o Senhor Jesus, ele estabelece a igreja, certo? Ele morre, ressuscita, estabelece a sua igreja, o Espírito vem em Pentecostes, a igreja começa. Olha só, porque aí vamos entrar mais no tema, Acho que a Edneia já deve ter falado um pouco sobre isso ontem, porque muitos pensam assim, eu sei que vocês, eu imagino que não, mas muitos pensam assim, que a igreja substituiu Israel, Mas irmãos, olha só, e aí principalmente os irmãos que me escutam, na internet também, que esse entendimento é muito importante. A igreja não substitui Israel. Vou dar várias coisas aqui. Por exemplo, primeira coisa, o Senhor da igreja é judeu. Começa aí. Começando por aí. Começa por aí,
o inaugurador, que inaugura a igreja, o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos assim: deles são as alianças dos hebreus, deles é a glória, deles são as promessas, deles são os concertos, e deles veio Cristo. E depois até Paulo fala: e eu mesmo sou da tribo de Benjamim, judeu. O que é isso, irmãos? Preste atenção. Jesus, como judeu, ele começa a igreja, ele seleciona 12 judeus para começar a igreja com ele, ele chama 120 discípulos judeus para começar com ele, o início da igreja, simplesmente os líderes, né? Mesmo depois que Jesus foi ascendido aos céus, né? Aqueles líderes apostólicos, todos eles eram judeus. A cultura deles era a cultura judaica. Depois, o que acontece? O Senhor abriu, eles entenderam que o Senhor abriu. O que aconteceu? Não é que, de forma alguma, a igreja substituiu Israel. Pelo contrário. Os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, a eles foi dado a graça de agora participarem do que Deus havia começado em Abraão. Entende? A nós foi dada a graça de acessarmos esse ambiente, de nós acessarmos essa dimensão que eles começaram. E aí é o que Paulo fala da oliveira, que nós gentios somos como os ramos da oliveira brava, que foram enxertados dentro dessa rica oliveira natural, que é Israel, que são os judeus, que é toda essa herança espiritual da qual nós agora fazemos parte. Por isso Paulo fala assim: agora vocês são concidadão dos santos e família de Deus, junto com eles. Então, tudo permaneceu, porém uma porta foi aberta na casa para que nós agora pudéssemos morar nela. Entendeu? Agora vamos lá, então, em Jeremias. Esse texto de Jeremias vai dar para entender bem isso que eu estou falando. Jeremias 31, o verso 30 Deixa eu ver se eu vou começar no 31. No 31. Jeremias. Esse até é fácil de você memorizar. Esse é chave, irmãos, para você memorizar. Quando alguém perguntar para você sobre esses assuntos de antiga aliança, nova aliança, lei, graça, a igreja substitui ou não Israel, Deus rejeitou os judeus, essa coisa. Jeremias 31. 31, é fácil de gravar. Você vai falar assim: olha o que diz em Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha só: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Glória a Deus. Diz o Senhor: pois
Perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Então veja bem, irmãos, o que aconteceu entre a antiga aliança e a nova aliança? Na antiga aliança, o Senhor entregou as tábuas para Moisés no Monte Sinai, exatamente no dia de Shavuot, né? No dia de Pentecostes. O Senhor entregou as tábuas e as leis estavam escritas aonde? Nas tábuas. As leis estavam escritas nas tábuas de pedra. Agora, no dia de Pentecostes, Shavuot, depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito foi derramado. E quando o Espírito foi derramado, essa nova aliança aqui começa. Porque agora a diferença é a seguinte: antes as leis estavam em tábuas de pedra, mas agora que vocês recebem o Espírito Santo, as leis do Senhor estão inscritas no seu coração. As leis do Senhor estão inscritas na sua mente por meio do meu Espírito, diz o Senhor. Entende a diferença? O que houve? Um upgrade, né? É isso que houve um upgrade. Antes as leis estavam ali e eles tinham muita dificuldade de guardarem as leis, porque não havia acontecido a circuncisão do coração. Porém, na nova aliança existe um aprofundamento, é um upgrade que acontece quando o Senhor circuncida o nosso espírito e inscreve os mandamentos dele dentro de nós, pelo Espírito. Entende? Agora, aleluia. Agora, vamos lá para Romanos, então. Romanos 11, né? Mas eu também quero ler aqui Gálatas, mas pode abrir em Romanos, eu leio aqui Gálatas. Deixa eu ver Romanos 11 aí. E eu vou ler Gálatas 3. Olha só, Gálatas 3. Muito interessante também esse texto de Gálatas. Ele vai falar assim, a partir do verso 6, olha só. Que aqui nisso eu vou fechar um pouco a questão de Abraão, né? Ele diz assim, ó, Gálatas, Paulo diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Que é o texto que nós lemos no início, Gênesis 15, 6. Sabei, pois, olha o que Paulo fala: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria, olha o que está dizendo aqui, irmãos, que a Escritura previu, já sabia, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios. Então, desde o Antigo Testamento, as Escrituras já sabiam que os gentios seriam justificados pela fé. Olha só, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Cara, diz aqui que o Evangelho foi anunciado a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. O crente Abraão. Olha o primeiro crente aqui. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora,
a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. Agora o 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então olha só, a bênção de Abraão chegando, fala aqui da bênção de Abraão chegando aos gentios, e isso está conectado ao quê? A pela fé nós recebermos a promessa. Qual promessa? O Espírito Santo. Essa é a herança. A herança de Abraão é essa. A herança de Abraão não é a terra somente. A herança de Abraão é o Espírito. Essa é a herança dele. Ele recebeu o Espírito sobre ele. E nós, como aqueles que são da mesma fé que Abraão, a nossa herança é o Espírito. Entende? Amém? Aleluia. Então, irmãos, está lá em Romanos, né? Aberto. Vamos lá em Romanos, deixa aqui, Romanos 11. Porque o que aconteceu? Como eu falava, a igreja começou... Eu queria um café. Obrigado. Aleluia. A igreja, como eu falava, iniciou então com Jesus, né? Que é o Senhor da igreja, a pedra angular, com o fundamento dos apóstolos e dos profetas, todos eles judeus, irmãos. Quando fala assim, o fundamento dos... Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Quando fala assim, o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos judeus, profetas judeus. Esse é o início da igreja. Aí a igreja se expandiu. Depois aí vem Paulo, né? Pedro também ali, aquela visão onde ele começa o evangelho se abre para os gentios. O evangelho é anunciado em todas as nações, então os gentios começam a também fazer parte dessa comunidade. Aê, obrigado. Tá bom, obrigado. Tá ótimo, obrigado. Bem quente, bem quente. Bem quente. Aí, o início então da igreja, a igreja vem nesse início dos judeus. O Senhor amplia, né, para todas as nações da terra, que já era o propósito de Deus. Essa é a tenda de Davi, que Pedro fala, né, no Pentecostes ele fala, isso é o que o profeta profetizou, que o Senhor levantaria a tenda caída de Davi e alcançaria Edom, ou seja, Edom representava o Moabe, né, Edom representava uma nação, né, dos gentios. Então o evangelho veio, alcançou as nações no início, com muito poder, com muita multiplicação, né? Com muito alcance entre muitas nações. Os apóstolos começaram a ir por vários lugares. O apóstolo Paulo, em especial, né? Começou a evangelizar, porque ele fala, eu sou o apóstolo aos gentios, né? Então Paulo, ele multiplica o alcance do evangelho entre muitas nações. Isso era motivo até de disputa no início, porque eles não entendiam, né? Será que pode? Será que não pode? Mas aí eles começam a falar, não, mesmo os gentios estão recebendo o Espírito, eles estão recebendo o Espírito, nós estamos pregando, eles recebem o Espírito. O Senhor deu a eles a graça de pertencerem ao reino. Ok, esse é o início. Com o passar do tempo, por inúmeros motivos, há uma separação, porque antes não tinha separação. Gentios e judeus entendiam que faziam parte do mesmo corpo. Eles entendiam que nós fazemos parte do mesmo corpo, nós estamos conectados, não é? Tanto é que para uma das igrejas dos gentios, não lembro se é Coríntios, qual que o apóstolo Paulo fala assim, vocês fizeram bem de enviar ofertas à igreja em Jerusalém. E Paulo diz o seguinte,
Até queria achar, esse versículo é muito tremendo. Se alguém achar, me fala a referência. Mas Paulo fala o seguinte: vocês fizeram bem em enviar ajuda para os crentes cristãos de Jerusalém, judeus. Porque eles nos ofereceram as riquezas espirituais e agora nós estamos retribuindo para eles. Ok, então, no início, irmãos, havia... Alguém achou esse versículo? 2 Coríntios 8. Vou só confirmar se é isso mesmo. Deve ser. A coleta para os cristãos pobres da Judeia, acho que é. Pode ser, eu já mandei ela. Acho que é o versículo. Acho que é o texto todo. Posso ler? Qual versículo? É 2 Coríntios 8. Desde o Acho que comecinho não é o ali. texto todo, não. É que é desde o comecinho ali, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância de seu gozo, e com a sua profunda pobreza superabundou em riqueza na sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, voluntariamente, pedimos-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço. É qual? Veja lá. Tranquilo. Mas eu sei. Mas é isso. O importante é esse conceito aqui, irmãos. Qual o conceito? Que no início era um corpo só. Não havia separação, não havia divisão. Eles caminhavam como um corpo só. Porém, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, começou a haver uma separação. Em especial, quando veio Constantino, naquele momento ali, onde a igreja começou a se gregorizar, né? Aí a cultura grega entrou na igreja, e a igreja então se tornou... Ela pendeu para muitos princípios pagãos, para muitos princípios, e não só princípios, mas mentalidade, né? Ela pendeu para uma mentalidade grega. Agora, existe aqui uma separação de 1400 anos. Então eu creio que começou ali no século 3, 4, mais ou menos, onde houve essa separação, e por 1400 anos a igreja estava separada, os gentios e os judeus. A igreja estava separada. Porém, recentemente, isso aí no século 17 agora, depois de 1400 anos, no século 17, começa uma restauração. E qual é essa restauração? É exatamente derrubar essa parede de divisão entre os gentios e os judeus. Que é o que Paulo fala em Efésios 2, que não há mais essa parede. Que dos dois, o Senhor fez um novo homem. Que dos dois, o Senhor fez um só povo, judeus e gentios. E essa restauração, ela é crucial para o estabelecimento do reino de Deus, para tudo que o Senhor quer fazer na terra. Essa restauração tem tudo a ver com tudo que o Senhor quer realizar na terra. Essa restauração tem a ver com o avivamento, a grande colheita final de almas e a volta do Senhor Jesus. Por exemplo, existem duas orações que serão respondidas no final dos tempos. Quais orações são essas? O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora venha, Senhor Jesus. O Espírito vai clamar pela volta de Jesus, a noiva vai clamar pela volta de Jesus. Essa oração será respondida, ele voltará. E a outra oração que será respondida é o que Jesus falou, quando ele falou para Jerusalém, né? Olha, Jerusalém, eu quis juntar vocês como a galinha junto os pintinhos, mas eu não consegui, porque vocês desperdiçaram o tempo da visitação. Daí Jesus fala assim, que viria
Eu não virei outra vez, a não ser quando clamarem, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso é uma oração. Bendito o que vem, é uma invocação. Bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch, Rabá, Shem, Adonai. Acho que é isso, né? Não, isso é outra coisa. Oi? Baruch Rabá, Elohim. Esse é outro. Acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu voltarei quando os judeus estiverem clamando. Bendito o que vem em nome do Senhor. Quando os judeus estiverem clamando, bendito o que vem em nome do Senhor, essas duas orações, o cenário está pronto para o retorno do Senhor. Entende? Haverá um momento, o Espírito e a noiva estarão clamando, ora venha, e haverá um clamor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós transpassamos ele. Eles vão chorar pelo Senhor como quem chora por um unigênito. Nós traspassamos o Messias. Ele veio até nós e nós matamos ele. Ele veio até nós e nós o crucificamos, mas nos arrependemos. E agora bendito é o que vem. Venha, Senhor, nós queremos você. Retorne, Senhor. Eles vão clamar por isso. Começou uma restauração. Eu tenho pouco tempo, eu vou encerrar. Começou uma restauração em 1700. No ano 1680, em uma cidade chamada Pinchów, acho que a pronúncia pode ser diferente, Pinchów, na Polônia. Irmãos, 1680, nessa cidade, na Polônia, perto de Cracóvia, havia um rabino judeu. E esse rabino judeu morava ali nessa cidade, era um rabino influente. E havia naquela época outros rabinos, mais 3 rabinos. O rabino de Constantinopla, o rabino da República Tcheca e um rabino da Eslováquia, sem se comunicarem, até porque na época não havia a internet, para se comunicarem. Sem se comunicarem, o Senhor falou com eles que eles precisavam ir até essa cidade na Polônia. Isso aconteceu, tá? O que eu estou contando aqui é uma história verídica. Eles não eram cristãos, eles eram judeus, rabinos, mas o Espírito falou com eles que eles precisavam ir até essa cidade e eles nem sabiam o porquê. Cada um na sua cidade, no seu país, recebeu essa informação: você precisa ir até essa cidade na Polônia. E aí diz que eles saíram em longa jornada, que eram viagens acho que de meses, e diz a história que eles chegaram nessa cidade todos no mesmo dia e na mesma hora. Eles chegaram juntos e se encontraram. E eles queriam entender o porquê. Por que nós estamos aqui? O Senhor falou para a gente vir para cá. E aí eles falaram assim: vamos nos reunir e vamos estudar os escritos judaicos. E começaram a estudar, a Torá, acho que o Talmud, Começaram a estudar os escritos judaicos. Aí eles falaram porque eles entendiam que os judeus estavam perdidos, sem destino, sem propósito. Eles estavam assim: tem alguma coisa errada. O que está acontecendo com os judeus no mundo? E eles começaram a estudar, porque eles queriam uma direção de Deus. E eles começaram a estudar e falaram, aí eles falaram assim: vamos estudar o Novo Testamento também, dos cristãos. Aí eles pegaram e foram ler o Novo Testamento. Aí começaram a ler o Novo Testamento. E quando começaram a ler o Novo Testamento, eles se converteram. Eles entenderam que o Senhor Jesus era o Messias. Os olhos se abriram. E aí eles falaram assim: ele é o Messias. E aí eles falaram assim: o que nós temos que fazer? Vamos nos batizar. Aí eles foram e um batizou o outro. E eles eram líderes influentes judeus dos seus círculos. Eles se batizaram, mas eles entenderam o seguinte: não podemos falar que somos cristãos, porque eles eram líderes dos judeus. O que eles fizeram? Eles voltaram cada um para seu território e em sigilo começaram a pregar Jesus no particular, e começaram a reunir células nas casas de judeus crentes em Jesus. Isso cresceu. Depois de 60 anos, o conde Zinzendorf, que liderou o avivamento da Morávia, ele soube dessas células dos judeus cristãos, judeus que criam em Jesus, judeus messiânicos. E aí o conde Zinzendorf
conectou e começou uma experiência de juntar gentios com os judeus nas mesmas igrejas. Isso ele fez na Alemanha, fez em Amsterdã também. Ou seja, o que eu estou citando são exemplos de uma restauração que começou no século XVII, que o Senhor começou a restaurar essa comunhão entre os judeus e os gentios. E o que o Senhor está fazendo com vocês aqui hoje é exatamente isso. Porque o Senhor está trazendo todo o fundamento, né? Toda essa igreja está aparada, né? Com todos, com essa herança judaica, com essa seiva judaica. E vocês estão, então, não mais namorando à distância. Não é mais um namoro virtual como Israel. Receba isso. Mas agora é tempo de um relacionamento sério com Israel. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar por isso, Senhor. Se coloque em pé, vamos orar nesse sentido, nós já estamos encerrando. Receba esse manto apostólico. Eu sinto o apostólico descendo sobre vocês. Aleluia. Ruja, leão de Judá. Ruja, leão de Judá. Ruja, leão de Judá. Aumenta esse manto sobre o apóstolo Dejair. Aumenta esse manto sobre a profetisa Edneia. Aumenta esse manto sobre a pastora aqui de Almirante Tamandaré. Aumenta esse manto sobre esses pastores líderes de povos. Xaralaca, pode pegar se quiser, fica à vontade. Xaralaca, taramacatai. Aumenta esse conecta a igreja gentílica à igreja judaica. Conecta a igreja, porque ela é uma só. Retornamos a Sião. Pai, em nome de Jesus. Libera essa unção poderosa, apostólica e profética. Nos conecta ao Messias Yeshua, nos conecta a Abraão, nos conecta a Sara, nos conecta a Elias, nos conecta a Moisés, nos conecta a essa rica herança espiritual, nos conecta aos patriarcas, aos profetas, nos conecta aos primeiros apóstolos, nos conecta aos primeiros cristãos, toda a herança. Pedimos que venha nesses dias toda a herança espiritual de Israel, toda a herança espiritual. Abençoamos Sião, abençoamos Jerusalém, abençoamos Israel. Oramos para que os judeus que não creem em Jesus, que se convertam, que se abra o entendimento, remove o véu, para que agora, nesses últimos dias, aconteça o avivamento em nome de Jesus. Traga a sua nuvem de glória para esse local. Movimente os quatro seres viventes sobre a cidade de Colombo. Movimente a águia. Movimente o leão. Movimente o boi. Movimente o homem, o novilho. Pai, em nome de Jesus. Se libere. Libere as asas dos serafins, as asas dos querubins. Move ao céu do Brasil.
Aleluia, 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 aleluia. Chore, Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia.